Caminhada, você pode, se for no caso da academia, esteira inclinada, ou igual tá ali atrás das escadas, né, fazer ali, subir nas escadas ali, você pode chegar até em pontos de 500 a 600 calorias dentro de 1 hora. Caminhada assim plana, em lugares retos assim, igual eu tô aqui no campo de futebol, talvez 300, 400, então você pode até dobrar o valor calórico queimado em termos de calorias e gordura. Isso aí te ajuda, porque se você está numa dieta de, vamos falar aí, similar à minha, 2.500 calorias por dia, que é a sua manutenção, e você está na fase de criação muscular, você está fazendo exercício com intensidade, intensificando com progressão de carga e malhando musculação, puxando peso, fazendo treino na academia, tanto para o corpo todo, peito, costa, braços, ombro, coxas. O que acontece? Você já utiliza um pouco de calorias que você abate nesse treino. E aí com a caminhada dessa, você adquire mais um pouco. Então você consegue nada, adicionando uma caminhada de 45 minutos, 1 hora, que seria o mais efetivo, porque o seu corpo começa a entender a partir de uns 30 minutos. Porque esses primeiros 30 minutos, ele entende como adaptação normal do dia a dia, você caminhar para um lado para o outro. Então, ele não entende ainda que você está em fase de treinamento para queimar gordura caminhando. Então, quando você fica caminhando constantemente acima de 30 minutos, o seu corpo fala, peraí, nós estamos em fase de treinamento queimando gordura. Ele entende e corresponde e começa a queimar gordura. E aí então você quer fazer 45 minutos, 50, 1 hora, sempre acima de 30. No mínimo 45. Os resultados vão ser efetivos dessa forma. Ou garantido que você está queimando alguma coisa de gordura. Nisso aí, mais o treino, você consegue aí talvez em volta de 400 a 500 calorias. Então, se você está numa dieta com seus macros batendo 2.500 de manutenção, que é onde você pode criar uma massa muscular sem tentar com a dieta positiva um pouco a mais, é recomendado, 100, 200, 300, na média de 200 a 500, para quem está criando massa muscular. Depende do nível que a pessoa tá, o estado, igual eu ainda tô grosso, tô cheio, ou tô numa posição que eu tô com 16% de gordura corporal. Então, eu tenho com que trabalhar. Meu corpo, ele reserva mais energia. Quanto mais grosso você tiver, mais gordura você tiver, mais reservatório de energia você tem. Certo? E nisso aí, eu posso estar em manutenção, que eu vou conseguir 2 em 1. Eu vou usar essa reserva que eu tenho, vou queimar ela, vou usar essa energia para estar alimentando todo o tecido que está sendo reconstruído muscular. E na manutenção, até um pouco abaixo da manutenção, tipo 100, 200 calorias abaixo, tipo, a minha média é 2.500. Se eu tiver aí com 2.300, eu posso ainda estar construindo músculo e abatendo a minha gordura corporal daquelas 200, que na verdade passa a ser 700, porque estou queimando 500 caminhando, que não é do meu alimento, mas é do meu exercício. Então, você passa de queimar 300 calorias só com treino a 200, né? Se você fazer um intensivo que eu recomendo para criação de tecido muscular em massa máxima e alta, você não treina todo dia, você dá tempo para esse processo ser performado, rodado, concluído, com um tempo de recuperação de no mínimo 3 dias para 4 dias. Vamos falar que você dá 3 dias inteiros e você vai malhar no outro dia, que já é o quarto.
Mas você dá 3 dias que você não vai na academia para fazer musculação. Você vai para fazer uma aeróbica leve, que não utiliza o seu glicogênio, que você precisa dele para a construção, que ele é o seu material para a construção de tecido muscular. Assim, você não faz uma etapa de ficar magro, ficar fino e perder todo o seu músculo junto com gordura para poder abaixar sua gordura corporal e depois ter que fazer tudo isso de novo, ganhando gordura e músculo, e você sempre fica fazendo os dois que você não quer, atrás do resultado que você quer. Você fica perdido praticamente, trabalhando dobrado para ter pouco resultado. Porque se você cresce querendo estar com massa magra definida e não gordura, e nisso aí você acha que você tem que comer demais, e etc, 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 aí você faz aquele tal de booking que eles falam, aquele preenchimento, que você fica tudo colado, não vê a diferença entre um músculo e o outro, não tem definição, e você fica maior. Tipo encher um balão, tipo um cara bombado, ou algo assim. Não adiantou nada. Era melhor você estar na posição que você está agora, igual, vamos falar que eu fiz isso. É melhor estar na posição que eu estou agora e ir lapidando, igual uma estátua, de pouco a pouco, entendeu? De pouco a pouco. E ó, e crescendo, botando músculo. Muito mais rápido. Te dei um bom exemplo aqui. Isso aí que todo mundo explica, ensina, e é o que está disponível, e eu fiz, né? E todas as 2 vezes me gerou frustração, que eu até parei. Uma que eu fiquei fino demais, fiquei parecendo um menino, mas com six pack e tudo. Eu devo ter a foto, colocar aqui. E ainda não fiquei tão pequeno, porque eu não sou um cara magro, assim, um cara fino. Tem gente que é fino, tem gente que é médio e tem gente que é bem grosso, né? Então a gente tem 1, 2, 3 tipos de corpo. Tem uns nomes aí ideal para isso, mas nem sei. Vamos lá. Aí, o que acontece? Você analisando o ponto que você está, quase em todas as situações é bom, porque não é só questão de definir a gordura que está mais no seu corpo. É também a questão de fazer um enhance, otimizar ou melhorar a recuperação que você está tendo também da sua massa muscular que está sendo criada. E uma flexibilidade no corpo. Você mantém um corpo flexível, alta performance, frequência. Então eu adoro fazer pela manhã, fiz hoje pela manhã e estou fazendo agora à tarde, porque eu gosto de fazer também assim, para pegar o sol quente, 1, 2 vezes na semana. De manhã eu fiz com um pouquinho de flexão, tipo circuit, com um pouquinho de agachamento. Então assim, isso não é um treino, é tipo assim, uma ativação matinal, pra você ativar o seu corpo, pra você poder ligar energia, pra você poder ligar o cérebro, despertar o cérebro, os neurônios, despertar o corpo, criar aquela energia, colocar sua frequência alta, sentir bem, criar aquele bom humor, aquela positividade e assim por diante. Então é para isso. E nisso aí você está lapidando de pouco a pouco como uma estátua e está otimizando o seu progresso, porque é tudo lento, mas se todo dia você tem pequenos resultados, é igual a estátua. Todo dia você está fazendo um pouco, lapidando. No outro dia você vai lapidando, no outro dia você vai lapidando. Uma semana você vê um resultado. Em 2 semanas você vê outro resultado. Em 3 semanas você vê outro resultado. Em 1 mês você vê coisa demais. É o poder daquele princípio da acumulação. Você vai acumulando. De pouquinho a pouquinho, de pouquinho a pouquinho, de pouquinho a pouquinho, você chega no montão. E essa maneira de ter uma mentalidade e perceptiva, ou expectativa ideal do você fazer, porque aí você não frustra.
isso para mim está sendo a solução da minha constância e disciplina. Porque das outras maneiras, eu frustrei. Eu frustrei quando eu fiquei gordo e era para ganhar só músculo. E eu frustrei quando era para ficar definido e eu fiquei definido, tipo assim, fiquei muito magro. Fiquei muito fino. E aí depois eu tive que pegar e falar, agora eu vou ter que colocar músculo para me chegar no ponto ideal. Então, por que não só pegar aqui, ó, e fazer igual eu tô fazendo agora? A gordura vai desaparecendo e o músculo vai aparecendo. Nisso aí, você trabalha dessa forma. Você trabalha intensivo para ativar a massa muscular. Para ativar, para ativar o crescimento do tecido de músculo. Você estimula o corpo a criar massa muscular com treino pesado. Rebenta o músculo. Pá! Rebentou, explodiu com treino intensivo, com o mínimo possível de volume. Você usar toda a sua energia que você tem para poder arrebentar ele. Então, no caso, está usando a maior bomba que você tem em termos de força e energia. E na sessão. E você explode aquele músculo até na falha. Aí você dá 3, 4 dias de descanso, que é o momento de recuperação e reposição de tecido em cima daquele buraco que você cavou. Vamos falar que você cavou um buraco. Recuperação vai tampar. A reposição vai cobrir com um pouco mais, colocando uma leia, uma fachada a mais de tecido que já passou do nível que estava, dando um crescimento, fazendo tipo um quebra-molinho em cima, né? Dando uma fachada ali, uma faixinha acima de tecido novo sendo feito por cima do músculo, fazendo o músculo ficar um pouco maior. Nisso aí, você passou por todo o processo, você estimulou, você deixou a recuperação e deixou vir a reposição da massa muscular, que é o tecido a mais do resultado da recuperação, que foi o crescimento, que o crescimento foi na recuperação, que você descansou, deu a alimentação correta e só fez isso aqui. A gente está em fase de crescimento aqui, a gente está nessa fase. O dia que eu malhei foi bíceps, está com 16 e 3/4, certo? E a gente vai mantendo vocês aí posicionado, 16 e 3/4, tá? O peito aqui, junto com as costas ali, que a gente passa uma fita aqui assim no meio. Aqui eu acho que é 38,5, mas eu tenho as medidas. Pescoço esqueci, a perna 22,5, panturrilha 15. E é isso aí. Então agora a gente está nessa fase de crescimento do músculo. E agora é a recuperação. Aí depois no finalzinho vem a reposição, aonde, né, já recuperou o que tinha e vai dar um crescimento de alguns centímetros, ou 1 centímetro, 2, sei lá. Vai dar uma reposição de tecido acima do que estava, né? Então vamos falar que estava no igual aqui, estava 16 3/4, né? De inches. Vamos falar que pegou uma cora, foi para 17, ou pegou meia incha, foi para 17 1/4, ou pegou uma polegada, foi para 17 3/4. E assim vai adicionando mais massa muscular. E assim a gente vai definindo aos poucos, com jejum intermitente de 16 horas, a gente usa só 8 horas para alimentação. Isso aí não é simplesmente para ganhar massa muscular e definir o corpo. Isso aí é um estilo de vida saudável. Independente de você estar indo para academia, fazendo exercício, fazendo treino, cuidando do seu esqueleto muscular, da sua massa muscular, que vai te ajudar muito. Quando você estiver mais velho, você vai ter músculos que não vai deixar o seu corpo ficar travado, você vai poder estar caminhando, mesmo sendo um velhinho de idade, idoso, você vai poder estar com seus movimentos tudo em ordem, todos ligados, todos funcionando. Porque a partir dos 40 você perde 1% da sua massa muscular. Então você tem que estar criando
mantendo e reservando, né? Que é nada uma vida sadia. Então, pessoal, Deus foi muito perfeito. Você usa, você perde. Se você negligencia, você já perdeu. Então, tipo assim, você tem uma saúde para cuidar. Se você cuida dela ou não cuida, você já perdeu, entendeu? Porque você só vai ter se você cuidar. Se você não cuidar, você não vai ter. Então, tipo assim, você tem esses músculos, você tem essa energia, você tem isso tudo dentro de você. Mas se você não usar, isso aqui não vai aparecer. Isso aqui vai ficar tudo escondido, tudo morto. Mas você tem, né? Você tem com você. O negócio é que você tem que usar, você tem que ativar. Assim a sua energia, a sua frequência, né? Então, você pode ver que uma coisa, ela vale para várias coisas quando você tem esse conhecimento e tem essa mentalidade. Não é só a caminhada para definir o corpo, achar gordura corporal. Isso é um dos benefícios. O outro é sua frequência, sua paz de espírito. E assim vai. Muitas outras coisas que te traz como benefício, que é interno, que é de um ser abundante, que a maioria das pessoas não consegue ver. Tipo o tipo do iceberg. As pessoas só vê aquela parte que está por fora da água, mas é só a ponta. Aquela parte maior do iceberg está embaixo da água. Aí ninguém consegue ver, que o pessoal só vê o que está na superfície. Só vê aquela montanha que está por fora, aquele gelo que está por fora. Mas abaixo da água está lá uma coisa quase 10 vezes maior de gelo embaixo. Esse é o seu ser interno, sua parte interna, que muitos não têm conhecimento, então eles não conseguem integrar e saber que eles estão trabalhando nessas outras áreas também, junto, certo? E é isso que acontece. Então você consegue ter essas vitórias em todas essas áreas. E pela manhã, você fazendo em jejum, não alimentar nada, e simplesmente em água, e você fazer sua caminhada, por mais que você não está buscando algo aeróbico, e você está criando massa muscular, vamos supor, ou que você esteja buscando mais definição, e nem tanto criação de massa muscular, que não seja o seu objetivo, vai te trazer clareza, vai ligar a sua energia, vai te dar um alto desempenho, e você vai ficar sendo um ser abundante, um ser de alta performance. Para ser um ser de alta performance, você precisa de uma rotina matinal, onde você desperta o seu corpo, desperta a sua mente, desperta a sua energia, porque está tudo dentro de você, você tem que ativar todas essas coisas. E você ativa com exercício aeróbico, com exercício cardiovascular. Você diz pro corpo que tipo assim, eu preciso de energia, eu estou gastando energia, eu vou utilizar bastante energia hoje e você precisa de gerar energia. E eu vou te dar os nutrientes, tudo que você precisa. E se a gente for ver para um lado mais espiritual, Deus fez o mundo assim, para a gente poder ir para o propósito, que é matar a carne e deixar os prazeres de lado e viver o propósito, né? Então, se você trabalha o seu músculo, você vai ter músculo, né? Se você trabalha o seu corpo e se ativa, você vai ter energia. Caso contrário, você não vai ter. Se você alimenta bem, você vai ter mais energia, mais músculo, mais nutrientes que vão conspirar a seu favor, um pensamento mais limpo. Você não tem uma barriga e você faz exercício, você ativa o seu corpo e tudo, a sua mente agora trabalha em alta performance também. Agora, não é questão só do seu corpo, é sua mente. Então você está exercitando o corpo, você está exercitando a mente, seu lado espiritual, tudo junto, um ser abundante. Porque a verdade é essa, que eu não sabia, mas a minha mente é uma mente renovada, funcionando num nível superior que eu nunca tinha visto antes. Por quê? Porque quando eu estou com a barriga e tenho uma pança, quer dizer que eu estou alimentando acima do que eu devo alimentar, estou entupindo não só a minha conexão espiritual, mas a minha física também. E o meu cérebro, ele fica lento, ele não pega algumas coisas, ele não faz o download de certas coisas, outras coisas passam batido, o raciocínio dele fica lento, e tudo isso é invisível. Você não consegue ver muito essas coisas. Você acha que é um dia normal, que você não tem tanta energia, que faz parte do seu dia, mas não, você poderia ter energia alta, você poderia estar em alta performance, você poderia estar arrebentando,
tipo assim, a 1000 por hora e você tá a 0. Você tá a 0. Você não tá nem a 1 por hora. Dirá 1000. E você poderia estar a 1000. Se você tivesse pagado o preço para estar a 1000. Você tem que entender que nessa vida nada é dado pra gente. Você não vai ser dado a energia pra você, a alta performance, o cérebro em alta performance, trabalhando limpo, claro, em foco, tendo o poder de concentração, de ver as coisas, de fazer o download. Você tem que colocar nessa posição, alimentar limpo, o seu intestino tem que dar descanso para ele. O jejum intermitente que nós começamos a falar, de no mínimo 16 horas. Você tem 8 horas que você já está dormindo, então você não conta. 8, 7, 6. Você já você acabou de despertar, passou uma horinha, você já deu. Você dormiu 7 horas, despertou, passou uma hora, já deu 8. Então a gente coloca uma regra de mais ou menos 8 horas, que seja que você está dormindo. 8 horas que você está de pé, que você vai estar vivendo a sua vida, ou no caso seja 16 horas, vamos colocar 8 horas de alimentação. E 8 horas você fica sem alimentar. Então, você pegar as 8 de dormir, mais 8 que você vai ficar restrito, né? Então, no caso, dentro do seu dia de 16 horas, você vai ficar restrito só a metade. A outra metade você tem livre para você poder alimentar. Você não precisa estar alimentando o dia todo. Porque, caso contrário, o que você está fazendo, que é um grande erro, e não é saudável, e vai te bloquear todos esses benefícios maravilhosos que são as riquezas de Deus, que você precisa ter acesso, que não tem dinheiro que compra, tá? Não tem dinheiro que compra não, viu? Não tem como você comprar, não tem como ninguém fazer pra você. As coisas de Deus é só você com ele. Mas mais ninguém. Não tem mais nada que entra no meio. O que acontece? Você não consegue acessar. Por quê? Você passou 8 horas dormindo, agora você tem 16 horas que você passa alimentando. Por mais que não seja minuto por minuto, mas que seja em hora, em 2 horas. Então o que acontece? Você não dá tempo para o corpo fazer digestão. Porque entrou uma coisa, aqui você já mandou outra, já mandou outra, já mandou outra. Então não dá tempo. Aí quando você deita para dormir, aí que o corpo vai entender, porque o corpo ele adapta a tudo. Tudo para ele nós está em fase de comer. Nós está em fase de comer. Nós está em fase de alimentação. Nós está em fase de alimentação. Ele nunca que ele entende que está em fase de digestão. A não ser o horário que você deita para dormir. Aí você vai e deita para dormir. Aí ele pega e fala, passou 1 ou 2 horas, parou. Então quer dizer que agora parou a alimentação. Ok. Então vamos para a digestão. Aí quando você começou a dormir, que o melhor sono vai vir, o seu corpo começa a trabalhar depois de 1 hora, 2 que você está dormindo. Aí ele pega e vai, em vez de você estar descansando, seu organismo aqui todo está em trabalho duro sobre toda aquela comida, e ainda por cima, a maioria das pessoas de 100% tira 2 a 3, olha lá. Não chega a 5%, não dá para contar em uma mão, que alimenta saudavelmente e não só alimenta saudavelmente, mas alimenta o volume correto. Tipo, se o dia a dia mais ou menos precisa de 2.500 calorias, você come 2.500 calorias ou menos do que a sua manutenção. As pessoas não, se elas precisam de 2.500, elas sempre estão comendo 3.000. Por mais que tem pessoas que alimentam saudavelmente, comendo coisas saudáveis, elas ainda erram muito no volume. Porque sempre aparece alguma coisinha que elas gostam mais, e aí elas vão e acabam comendo aquilo, e elas levam alguma coisa aqui e ali, que passa para a parte de acesso, não do que é necessário. O segundo é que a maioria das pessoas já não são saudáveis, que agora a maioria, a parte maior, elas comem frequentemente. Então, 3 coisas. Não é só uma nutrição adequada, sadia, mas também é
nível de frequência, que no caso o jejum intermitente, você se alimentar por 8 horas e depois não alimentar mais, para você ter um tempo de digestão. Porque quando você for dormir, se você parar umas 3 horas antes e fazer o jejum intermitente, então você usa 8 horas para alimentar e separa. E separa mais cedo do que o horário que você vai dormir. Então quando você for dormir, a sua digestão já iniciou e se brincar já está até terminando. E quando você vai dormir, você dorme, que é uma beleza. E aí para melhorar, você comer um kiwi, que ele tem melatonina, é uma vitamina que melhora o sono. Você comer 1 ou 2 kiwi, ontem mesmo eu comi 2. Eu dormi que foi fenomenal. Você dorme igual um neném. E de manhã cedo, para você começar bem, é bom você tomar um chá. Principalmente se você acorda com fome. Já vai matar a sua fome e vai deixar você fazer o jejum intermitente. Porque o jejum intermitente você tem que aproveitar o tempo que você descansou, que o seu corpo já fez a digestão, que já sabe, nós estamos em digestão, nós não estamos em alimentação. Então se ele já sabe isso aí, você mantém ele nesse pico. Aí o que acontece? Você já pega e manda um chazinho top de limão com gengibre, certo? Se quiser colocar umas outras coisinhas, você pode colocar. Eu tenho uma fórmula que eu gosto de usar, que eu coloco bastante intoxicantes, tipo um cacau que não tem nada de açúcar, bem natural, bem pouquinho. Coloco uma pitadinha de sal, pimenta do reino, todas essas coisas que é muito bom para manter um corpo com menos menos tóxico. Tudo intoxicantes que ajuda. Eu coloco e mando para dentro. Fico preocupado muito com o gosto, não, pessoal. Eu fico preocupado, eu fico sabendo que eu estou fazendo algo que é bom para o meu corpo. Nem tudo tem que ser prazer, saboroso. Você faz por propósito, não está nem aí pro sabor, certo? Você manda para dentro, toma de boa. Hoje mesmo eu fiz e tomei como se fosse um trem saboroso. Fui tomando só nos bicos, fazendo minha caminhada, fazendo minhas caminhadas. Foi mais ou menos 1 hora tomando chá, sabe? Então é isso aí. E aí, o que acontece? Não comer com excesso, né? E comer coisas boas. Tem uns que comem qualquer tipo de coisa e isso aí automaticamente coloca eles bem acima do valor de manutenção que eles precisavam, então eles ficam em acesso e dá digestão. Por que é bom o jejum intermitente e é saudável, independente se você está fazendo exercício, você quer um corpo sarado, você quer colocar massa muscular ou você quer baixar a gordura corporal? Por que ele é tão sadio? Que ele também, né, se você estiver nesse nível, ele vai melhorar a massa muscular, ele vai melhorar a sua posição de baixar a gordura, então ele vai colocar tudo mais otimizado. Mas se você não tiver, também não tem nada. Você já passa a viver uma vida mais saudável, com mais energia, com mais disposição, com mais clareza. E se você conseguir passar a alimentar só o tanto correto que você precisa, sem excesso, e perder a barriga, não tiver uma pança, aí você vai ter um cérebro que funciona. Porque um corpo sadio tem uma mente sadia. Um corpo lixo tem uma mente lixo, não funciona. E nisso aí, você vai ter mais energia, você vai ter mais conhecimento em termos de aprender as coisas, você vai pegar mais, você vai absorver mais. E assim não é só o seu cérebro, da mesma forma é o seu corpo. Quando você colocar os nutrientes agora, eles vão ser assim, você vai absorver dele os nutrientes de uma forma bem mais elevada e menos coisa vai virar lixo. Porque agora você tem um corpo mais eficiente em trabalhar com os alimentos, por causa da digestão que você está dando para o seu corpo ideal e o descanso que você está dando para o seu corpo. Agora o seu corpo sabe fazer a digestão, fazer absorver melhor os nutrientes e mandar para onde tem que mandar e preencher o que tem que preencher. Então agora o que acontece? Você deixa de ser uma reciclagem de lixo, que você estava comendo lixo,
e tu tá virando lixo, certo? Em excesso. E agora você começa a ter mais nutrientes pro seu corpo, te dando vida, aonde você tem mais energia, aonde você fica mais eficiente, aonde seu corpo entra em alta performance, aonde o seu cérebro compreende as coisas, tem o poder de ter atenção, de foco, de pegar e focar e poder aprender, compreender, absorver conhecimento, certo? Pegar as coisas, entender as coisas, você fica mais inteligente, porque agora está funcionando bem. E agora você melhora a sua conexão com o lado de cima espiritual, porque agora você não está tudo travado, tudo lixo. Agora o corpo onde o espírito quer viver, ele começa a viver, porque está mais limpo, né? As impurezas estão saindo. Isso aí, pessoal, nós falamos só de comida. Imagina em outros níveis mais pesados. Droga, bebidas, entendeu? Isso aí te corta da comunhão com Deus. O espírito, ele fica oprimido e o corpo fica em primeiro lugar. Prazer, bebidas, farras, festas, noitadas, comida em excesso, ricas, combinadas de várias formas, excesso de sucos, de doces, e assim vai. Você está entupido, você não tem como conectar, entendeu? Então, ser um ser abundante vai muito mais do que criar um corpo sarado, ter um six-pack sarado e ter um corpo cheio de músculo ou uma boa aparência. Ser um abundante, isso aí é só a ponta do iceberg. Um ser abundante é tudo aquilo que está por dentro. Tudo aquilo que está por dentro, tudo aquilo que é interno, é tudo aquilo que vem lá de cima. É as riquezas de Deus na sua vida. Não tem dinheiro, não tem nada que possa acessar. O único que tem a senha, o código do cofre para acessar essas riquezas são você, o seu Espírito Santo que vive dentro de você. É esse ser abundante interno que você tem que entrar para dentro com ele, fazendo essas coisas, que aí você faz uma coisa sabendo que ela está funcionando em vários locais diferentes e está te dando todos esses benefícios, e a sua autoestima sobe lá em cima, e você colocando Deus em primeiro lugar, você está alinhado com os polos da maneira correta. Espírito, alma em segundo, corpo em terceiro, você vive seu propósito, você vive a maravilha aqui, você ganha a vida aqui e ganha a vida sentando com o rei lá no trono, seguindo esses hábitos de boas obras, fazendo boas coisas um dia após o outro. Não masturbe, não beba, não use droga, cuide do seu corpo, alimente bem, faça o jejum, faça também um jejum prolongado de alguns dias, pelo menos uma vez por mês, de 3 dias, que ele te dá benefícios 10 vezes mais do que o de 2 dias ou de 1 dia. E sempre manter um estilo de vida com 18 horas sem alimentação, 8 horas para alimentação. Então é 8, 16, o dia tem 24. 8 se alimenta, 16 você está restrito, você está descansando e você está reservando o seu corpo para descansar após a sua alimentação de 8 horas. Então, 8 horas se alimenta, 8 horas você entra em restrição e 8 horas você vai descansar. Assim você tem um corpo físico rodando, redondo, como um relógio, da maneira natural, saudável de viver, aonde tudo vai funcionar, aonde você vai começar a entender que Deus te deu um cérebro muito bom, te deu um corpo muito bom, te deu força, te deu músculo, te deu energia, te deu tudo isso, só que você estava negligenciando, vivendo prazeres de acesso de muita coisa, mandando muita coisa pro seu corpo, onde ele está travado, tá entupido, ele não consegue raciocinar, ele não consegue ativar sua energia, não consegue fazer as coisas. E vivendo dessa forma, não é só também essa questão de nutrientes e alimentação e falta de exercício.
tem também o consumo, né, de notícias, de entretenimento, de tudo isso que é uma limpeza que você tem que fazer também mental. Então, da mesma forma que o corpo funciona assim, físico, falando assim da área de intestino, alimentação, tudo que vai para dentro, a mente trabalha igualzinho, elas andam junto. Você tem que ter uma limpeza, tem que ter digestão. Qual que é a digestão para o seu cérebro? Meditação. Pela manhã, 5 minutos parece 5 horas. Depois você passa a fazer por alguns dias ou algumas semanas, dependendo da pessoa, um mês. Depende de como é que está seu lixo aqui. Se tiver muito lixo, você vai ter muita reconstrução aqui para poder fazer, para poder limpar. Pode demorar mais, mas você já vai sentir melhor no primeiro dia, na primeira hora. Na primeira hora. Vai para academia amanhã cedo. Levanta 2 horas mais cedo, 4 horas da manhã. Chega na academia às 5 horas da manhã. Antes de você ir para a academia, 1 hora você dedica a você, a Deus, oração, leitura bíblica, escuta um hino, medita, fica calmo, em silêncio, pelo menos 5 minutos. Toma bastante água nesse momento. Faz o chazinho que eu falei aí, ó, de limão, entendeu? Com gengibre. Toma, vaza para academia, sua, sente dor, trabalha as fibras do músculo, rebenta tudo, regaça, entendeu? Faz pesado, concentrado. Toma um banho de água gelada, toma uma sauna primeiro, depois que você fazer o choque do quente, você vai tomar água gelada, passa um creme no corpo, um óleo de coco, passa um perfume. Vamos ver que dia que você vai sair. Você não vai sair sentindo como você nunca sentiu antes, vai sair sentindo maravilhoso. Seu cérebro já vai começar a querer funcionar. Seu corpo também, falar, peraí, entendeu? Você já sai já num outro clima, numa outra frequência. Pelo menos a sua frequência se eleva. Por mais que outras coisas você tem que ter mais tempo para chegar nesse ponto. Mas a sua frequência já vai lá em cima. A sua frequência já pega a frequência que está rodando com essas pessoas que estão fazendo isso. Você pega a minha frequência que vive assim com esses hábitos, você pega do outro, você entra naquele mesmo rádio, naquela mesma música que está tocando, aquela rádio da frequência das pessoas que têm rotina matinal de alta performance. Você cai lá dentro, você começa a escutar aquela frequência, você roda nela. Tipo você mudar o seu rádio aí para colocar uma música de, vamos falar aí, country para rock ou para hip hop. Você entra naquela frequência, certo? E aí você já tem outros experimentos, outros benefícios. É isso aí. Os braços estão cansados de segurar o telefone. Tem que comprar um negocinho daquele assim que fica melhor para segurar. Mas é isso aí, pessoal. Estamos juntos aqui já há 38 minutos nessa caminhada. Tô com um cachorrinho aqui também, ali o cachorro aqui na arquibancada aqui, ó. Ele fica aqui na sombra, ele não gosta muito de sol não. Ele quer ficar folgado, tá vendo? Então o cachorrinho ele quer zona de conforto. Olha o jeitinho dele lá. Olha lá. Ó. Pá. Com as perninhas, tipo a gente querendo colocar as perninhas pra cima. É. Entendeu? Só que Deus fez nós pra movimentar aí, ó. Já saiu doido. Falou assim, não, peraí, eu também vou me movimentar. Eu tô vivo pra viver. Ele já saiu, ele vai lá nos caras lá, ó. Vamos bater uma bola aí. Tem lá nos caras lá. Tem lá dar um alô. Essa natureza, certo? O sol nasce todo dia, é sol. A árvore, ela produz os frutos que ela tem para produzir. Nós temos que dominar sobre a terra, que é a palavra que Deus tem sobre nós. Domine e multiplique e vive em abundância. Então você tem que ser um ser abundante. Para ser um ser abundante, sua energia tem que estar máxima, você tem que ter uma rotina matinal, você tem que estar desperto, você não tem que querer ficar na cama dormindo. Você ficar dormindo vai te gerar preguiça, procrastinação. Então você já desperta cedo. E outra, se você alimentar correto, você fazer jejum intermitente, você não vai querer ficar na cama, você vai despertar antes do celular. Entendeu? Se você não comer em excesso, comer nutrientes limpos, proteína, gordura, fibra e carboidratos, pode ser até em 50%, porque tem gente que o carboidrato ele dá muito gosto, muito sabor, e ele desperta a vontade de querer comer mais e mais. Mas se você não tomar refrigerantes,
beber água, só água. Quando você quiser alguma coisa com mais saciedade, com mais gosto, você vai para uma água com gás, espreme um limãozinho, é o que eu faço. Já tá, entendeu? É o seu refrigerante natural e pronto. Uma batata doce com arroz, parceiro. Você quer mais o quê? Entendeu? Um dia que você quiser uma gordurinha a mais, você vai ter que tirar muita gordura, mas ainda você deixa ainda o marmoreio que fica ali da costela e come uma carne mais gordurosa com a costela de vaca assada. Você quer mais o quê? Uma aguinha a gás com limão, uma batata doce, um arrozinho com feijão, uma farinha, uma pimentinha. Você não precisa colocar aquele prato daquele tamanho, você coloca o prato ideal. O que é mais ou menos macros ideal nessa porção? 100 gramas de carne, 200 de arroz, 100 gramas de batata doce, um copo de água com gás, com 2 limão, 1 limão, depende do jeito que você gosta. Se você gosta com mais limão, com menos limão, fica, às vezes você pode ir até num ponto de quase uma limonada. Chega limpando tudo. Depois, se uma sobremesa, pega um iogurte grego, você vai colocar um dairy para dentro, né? Que é um iogurte Greek yogurt, aí de 15 gramas de proteína, 0 de gordura. Você coloca aí um pouquinho de aveia, um morango ou 2, com os blueberries, que é uma sobremesa melhor do que essa. O que mais você quer? Ou você come uma pera depois, com muita fibra, que tudo que você comeu depois você vai pro banheiro melhor do que abacaxi. Ou você pode comer umas 2 rodelas de abacaxi depois. Você quer viver melhor do que isso? Ou você quer comer um McDonald's? Se você quiser comer um McDonald's, tá bom. Vai lá e come um McDonald's. Fazer o quê? Você não sabe o que é bom? Vai lá e come um McDonald's. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Essas limitações aí são tudo comidas verdadeiras. Não tem nada sendo comida sendo feita de uma comida verdadeira. Tipo, você pegar um scoop de whey proteína, ela veio de uma comida verdadeira para chegar na proteína. Ali não, ali está indo direto na comida verdadeira. Batata, o arroz, a carne, proteína animal, certo? Só o gás ali que está um pouco fora da água. Mas qualquer coisa também, se você quiser ir mais limpo, você pode ir até com a água alcalina, igual eu faço. Quando você toma só água, ela passa a ser a bebida mais saborosa que existe. Igual agora, fazendo as caminhadas aqui, ó. Eu pego uma água alcalina ali assim, tomar. Pra mim não tem coisa melhor nesse mundo. Porque eu só tomo água. Agora, se eu tomo água, eu tomo suco, tomo mais não sei o que, aí fica daquele jeito. É isso aí, pessoal. Seja um ser abundante, domine a sua vida, seja tudo que você pode ser, vive o que Deus tem sobre você. Lá em Gênesis, se você não gosta muito de ler a Bíblia, lê pelo menos a primeira página e a segunda em Gênesis. Deus criou o mundo com as suas palavras. Ele disse: haja luz, houve o sol. Ele diz: haja o firmamento. Ele diz: haja as aves, os céus e a terra. E assim ele foi formando. E ele criou tudo. Lá na frente ele fala: tudo ficou bom. Ele contemplou que tudo ficou bom. E depois ele pegou foi e disse: fazemos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos ISD, imagem, semelhança de Deus. ISD, imagem e semelhança de Deus. Então, se ele era criador, nós somos criador. Tudo que você está vendo em volta aqui, ó, tudo que você estiver vendo em volta, foi criado pelo homem. Antes só tinha a terra e o céu, e as aves, e a vegetação. O homem foi criando, junto com a mulher, foi criando, e aí desenvolveu tudo que a gente tem hoje. Por quê?
Nós é em mais semelhança de Deus. Nós é um produto da fábrica de Deus. A sua identidade é essa. Agora para você ver, Deus não faz... Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então você já é um ser perfeito, um ser abundante. Só que você tem que viver você tem que viver isso. Você só tem que viver isso. Você não tem que fazer, você não tem que fazer esforço, não tem que fazer nada. Você só tem que viver o que você tem que ir para viver. Primeiro você tem que saber, você tem que ter esses conhecimentos. Saber sua identidade. Eu estou aqui falando com você, estou passando para você. Entendeu? Seu cérebro pode estar sujo, por causa que seu intestino está entupido, seu cérebro também, tudo. Talvez você não está pegando no nível que você poderia pegar. Mas aí acontece, você está entendendo, você está sabendo o que é. Você passa a fazer, você chega num ponto que essa mensagem fica muito clara para você. Que você consegue ter o compreendimento da mensagem. E você pega o conhecimento. E passa a ser sabedoria depois que você passa a fazer. O que você passa a fazer é o que você passa a saber de verdade. Porque agora você sabe o que é essa experiência que eu estou falando, porque você fez elas. Caso contrário, você não vai saber, você vai ter uma ideia, que é um conhecimento, que é uma informação. Se você implementa e faz, você passa a ser. Se você passar a ser o ser abundante, você passa a ter. Fazer, ser, ter. Mesma coisa de plantar a semente que você semeou, a semente vai brotar, vai produzir um fruto, você vai colher. Mesma coisa. Plantar e colher. É o fazer, ser e ter. É o mesmo processo. Foi uma semente para dentro do chão, a natureza deu vida a ela enraizou para baixo, cresceu para cima, é o ser, já é uma árvore. Aí agora vai vir um ter, que é o fruto. Ela vai produzir o fruto. Aí agora você tem um fruto pra você poder comer e desfrutar. Que é o quê? O ser abundante. Tudo isso aqui que eu estou falando para você. Então se você fazer, você vai ser o ser abundante. E você sendo o ser abundante, você vai ter o que um ser abundante tem. O que um ser abundante tem? Abundância nas riquezas de Deus. Você vai ter acesso a elas. Acesso a elas, você está vivendo dentro do reino de Deus. Você está alinhado com Deus. Os seus polos estão conectados positivamente. Ou corretamente, bem dizendo, alinhado da forma correta e não invertido. Você está espírito, alma, corpo. Invertido, corpo, alma, espírito. Fechou? É isso aí. Quando você colocar o espírito em primeiro lugar, isso aqui tudo tem que estar alinhado. Sua mente tem que estar, seu corpo tem que estar limpo. Você tem que estar fazendo a digestão, tem que estar fazendo jejum intermitente, tem que estar fazendo a alimentação correta. Na Bíblia fala glutão. O que é um glutão? Você já ficou sabendo o que é um glutão? Se você é gordo, pode até te ofender, mas é a verdade que você está vivendo. Um glutão é aquela pessoa que come, enche e ainda vê qualquer outra coisa e continua comendo. Você tomar água. Só aqui com vocês falando tem 48 minutos. Continua comendo qualquer coisa que vê, depois que já está depois que já o que o corpo precisava, ele já tinha entregado para o corpo. Aí ele viu uma outra coisa, vou comer isso aqui também. Vou comer aquilo também. Né? E come também de qualquer forma, às vezes só carboidrato, pouca proteína, às vezes muita proteína, quase nada de carboidrato. Os hormônios do corpo não funcionam bem, você tem que ter uma dieta balanceada. Gordura, carboidrato, fibra. Né? Fibra vem do quê? Da vegetação. Ela vem dos vegetais e das frutas. Ali tá suas fibras. Certo? Proteína vem do quê? Dos animais, dos peixes e dos animais. Carboidrato vem do quê? Dos cereais, que também faz parte da vegetação, da aveia e os demais, do pão, da farinha.
da mandioca, da batata, certo? É isso aí. Hoje estava muito bom falar com vocês. De manhã eu fiz um vídeo que foi longo também, uns 30 e poucos minutos, e esse foi mais longo. Está dando praticamente quase a minha caminhada toda. Eu já estava caminhando um pouquinho antes desses 50 minutos. Que delícia. Muito bom o sol, pegar um sol, caminhar é muito bom. E principalmente compartilhar coisas de Deus, coisas boas, boas obras, boas práticas, né? É muito bom. Qualquer coisa dessa aqui que você chegar a fazer, viver, que você implementa, que você passa a fazer, e aí você passa a ser, e aí você se torna esse ser abundante, está desfrutando desses benefícios, não guarda só para você não. Passe para outras pessoas, que vai te fazer melhor ainda, mais bem. Deus vai agradar muito e vai te dar mais conhecimento, mais inteligência, mais discernimento para poder ter mais sabedoria, fazer mais, ter mais. E assim você consegue transbordar na vida de outras pessoas. E aí Deus te enche novamente para você poder transbordar. E assim você tá, a glória dele tá passando por você para outros. Você tá ajudando outros a acessar o que ele tem de abundante para as pessoas. Onde as pessoas saem do mundo de escassez para o mundo de abundância, saem do medo para o mundo de coragem, saem da preguiça para o mundo de ação, saem da dúvida para a fé, com a certeza. Não, eu vou porque Deus está indo na frente. Deus está cuidando de mim. Eu posso ir. Um corpo limpo, uma mente limpa, um corpo eficiente, uma mente eficiente, um corpo de alta performance, um cérebro de alta performance. A sua autoestima é de alta performance, é de alto desempenho, é de eu posso aprender, eu posso ler, eu posso fazer, eu posso ser, eu posso ter. Então, tipo assim, não tem nada que te para, você fica um ser imparável. Porque é diferente você estar desalinhado e querer fazer as coisas, você não tem ânimo, você não tem condições, você não tem a capacidade, você não é o cara, certo? Você vai querer ler, você vai dormir, você vai querer fazer uma caminhada e você vai sentar ali, ó, debaixo ali, ó, igual o cachorrinho ali, ó. Você não vai ter, você só pode dar o que você tem. Você vai querer dar o que você não tem. Então você tem que se alinhar primeiro. Você tem que, não é uma coisa só. Você viu aqui que nós falamos de várias coisas? Alimentação, jejum intermitente, jejum prolongo, exercício, hidratação, conexão com Deus, limpeza espiritual, mental, física, para estar tudo alinhado. Não quer dizer que você tem que fazer tudo isso. Tudo que você vai fazer vai te dando um poder a mais, para você poder dar um passo a mais. Aí você começa a dar 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, você vai aumentando seu alto desempenho, você vai aumentando a sua energia, você vai aumentando cada vez mais e mais, você vai subindo de nível. É assim. Mas você tem que começar em outro lugar. Comece hoje, comente aqui embaixo que isso te tocou, que você está dando o primeiro passo, que é um declaramento público. Você não precisa falar com essas palavras, eu estou falando o que vai acontecer se você chegar a comentar aqui embaixo e partir para cima. Se tiver em tempo, que você estiver vendo esse vídeo, você já corta a sua alimentação, já restrita ela, já entra em jejum para você poder descansar hoje, para você poder dormir hoje. Se está muito cedo, coloca no despertador no seu telefone. 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu não vou alimentar mais. Ou já pare por agora, só passa a tomar água. Pode ir que dá certo. Na hora que você chegar para dormir, você vai dormir igual um neném. Compra 2 kiwi para você poder comer 1 hora antes, meia hora antes de você ir dormir. Come os 2 kiwi. Compra um suplemento que chama ZMA. Ele é muito bom também. E toma um banho bem relaxante,
corta celular, corta televisão umas 2 horas antes. Você tá todo sujo com esse trem, você vem vendo esse negócio demais. Chega, dá um tempo pra essas coisas. Notícia, televisão, novela, série de YouTube, série de Netflix. Manda isso tudo pro caralho, entendeu? Deixa um tempo só pra você. Prepara um cafezinho pra amanhã, organiza sua roupa. Já começa a ganhar o dia de amanhã hoje. Larga essas coisas de lado. Pega um livro bacana pra você poder pegar conhecimento de outros pensadores, outros filósofos. Tem vários aí bom, Napoleão Hill, Dr. Laí Ribeiro, excelente. Tem vários livros, Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Autoestima, Comunicação, entendeu? Em qualquer área que você quiser desenvolver, criar uma habilidade, algo que você tem desejo dentro de você, pega um livro daquele, compra. Se tiver como você ir comprar agora, você compra agora. Se não tiver, você faz a ordem, ele vai chegar. E enquanto isso, você vai e pega alguma coisa. Não recomendo você pegar digital, porque você precisa de largar o digital agora. Você precisa de largar as informações eletrônicas, tanto de televisão como de telefone. Você vai desconectar o seu telefone 2 horas antes de dormir. No mínimo, você começa já bem. Mas se não der 1 hora, nada de alimento. Se você quiser fazer um chazinho de camomila, de maracujá, pegar algum livro que você tiver, alguma coisa para você poder ler, ajuda. Se não, você faz uma meditação, só senta na cama. Só senta na cama, só e relaxa, medita, entendeu? Só respira. Diz que quando você está só respirando, a sua alma começa a falar. E ali você vai começando a limpeza, começar a coisar depois de um banho, relaxado, entendeu? Você faz o que dá para você fazer. E aí, se não tiver com sono ainda, você simplesmente faz a meditação e logo vai vir seu sono, entendeu? Tome água só, pelo menos. Aí você já vai ter muita coisa arrumada para o seu seguinte dia. E aí você coloca o despertador para despertar 4 horas da manhã, mínimo. Se você for dormir muito cedo, talvez você mesmo já levanta cedo, por causa da digestão que você deu para o seu corpo. Então seu corpo já começou a digerir a comida, não vai trabalhar quando você está dormindo. Talvez vai trabalhar muito pouco. Você já vai ver a diferença. Então, o que acontece? Você acorda, água. Você acorda, a primeira coisa é Deus. Não é água, não é nada. Deus, agradece Deus por aquele dia. Entre em comunhão com Deus. Lê um versículo bíblico. Pega uma água. Começa a hidratar. Aí depois você vai tomar pelo menos 2, 3 copos de água. Lê ali um salmo da Bíblia, alguma coisa. Nada de telefone, nada de hino, nada de nada por agora. Nada de eletrônico. Você precisa dar uma pausa nisso. Você começou ontem, segue no segundo dia. Você fica uma pessoa de alta performance, começa a entrar no eixo. Aí, depois disso, você vai fazer um chazinho de limão, com gengibre. E aí você vai para o exercício, que você faz na sua casa mesmo. Flexão, agachamento, entendeu? Plancha, escala montanha. O que der para você fazer. Se você puder ir para academia, melhor ainda. Marcha para academia, 5 horas da manhã. Chega lá, arrebenta. Faz um exercício lá, coloca até na falha, onde você não dá conta mais. Usa, fala assim, não, eu tô aqui para usar o que Deus me deu. Tô aqui para usar meu poder, minha força. Pode ser de levantar uma barra, mas você tá aí no seu máximo. Aí o cara tá ali, ele pode levantar 10 barras. Ele tá levantando 2, tá melhor do que ele. Só que você não vai comparar com ninguém, você tá comparando com você mesmo. Você fala assim, não, eu tô aqui para conectar com Deus. E eu vou ver onde eu tô, tiro uma foto, ver onde você tá, entendeu? Tira o peso, depois você tira as medidas, começa com monitoramento de rastreamento top, né? Você tem que saber onde você está, você vai ver as diferenças depois mais para frente, né? E aí você tem as medidas do seu corpo, o peso, as fotos em vários ângulos, frente, laterais e costa. E você pega uma sauna top, medita, pega a quente, pega a molhada, aí você toma um banho de água gelada, passa um creme, um perfume e sai para trabalhar, sai para viver a vida, vencendo como um vencedor, como um campeão de Deus, voltando para arrebentar. Isso é sucesso. E aí você vai, um cafezinho com um pouquinho de manteiga, para fazer um bulletproof coffee, que a gente chama. É uma estratégia que tem, que aí você mata a fome.
Do mesmo jeito que você mata a fome com limão e gengibre, tanto na parte da manhã ou na parte da noite. Na parte da noite eu não recomendo café, porque também tem cafeína, pode cortar o seu sono, mas ele também mata a fome. Então na parte da noite o ideal é um chá, né, com limão e gengibre para cortar a fome, para te ajudar. Mas aí, dando seguimento aqui na parte da manhã, você toma um cafezinho desse aí, vai cortar a fome, você vai direto, só hidratação, 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 hidratação. Quando você viu que não, você já bateu o seu jejum intermitente, aí já entra na área de alimentação. Aí você começa com as proteínas e gordura limpa, o melhor nutriente que existe na face da terra, o melhor proteína e gordura que existe, um alimento que tem tudo que você imagina que pode ter dentro dele, o ovo. Come uns 2 ovos cozidos, 3, 4, certo? Se você quiser, pode ser umas 100 gramas de carne, de peixe, de salmão, o que seja. Ou se você quiser comer só os ovos por agora e deixar para fazer uma refeição maior mais tarde, você também pode fazer. Aí você come os ovos agora, deixa passar 1 ou 2 horas e você vai e faz uma refeição com um salmão, uma tilápia, um peixe ou uma carne ou um frango, com 200, 250 gramas de arroz, com feijão, uma batata doce. Também no café da manhã, se você quiser, só os ovos e uma batata doce também dá certo. Se você quiser fazer um Greek yogurt com strawberry e blueberry, dependendo do que você fazer de manhã, eu recomendo você comer umas 20, 30 gramas de blueberry e uns 3, 4, 5 strawberry, que também vai dar umas 40, 50 gramas de strawberry, porque ajuda muito pro seu cérebro. É um alimento assim que é muito bom pro seu raciocínio pela manhã, para você colocar seu cérebro em alta performance. E também é um intoxicante e ajuda também na digestão. E é bom sempre você ter uma alimentação com alguma coisa que te ajuda na digestão. Você sempre está mandando alguma coisa para dentro para não ficar seco. Você mandar só proteína, só carboidrato, sem gordura. Então é bom você sempre ter um pouquinho de cada. É tipo assim, um balanço. Uma porcentagem ideal seria de macro seria 50% a 40% carboidrato, 30% a 40% proteína, 20% a 30% gordura. Sempre assim. Então, um exemplo, você comer os ovos, ali tem pouco carboidrato, 0, tem proteína e gordura. Aí você já tem o carboidrato dos berries, que é o strawberry e blueberry, certo? E assim se equilibra. E ali também tem um pouquinho de fibra. E assim você vai manter. Na hora da refeição, você comer lá batata doce, arroz e, vamos falar aí, carne, né? Aí você usa vegetais para poder ter potássio e fibra, tipo um alface, né? Ali com a água, com sal, para você poder molhar e comer, dar gosto. Um couve verde e o que mais? Uma saladinha qualquer ali, ou se não, você come ali, depois você come uma fruta, uma pera, tem bastante fibra, uma maçã, uma mexerica, uma laranja, e assim você sempre está mandando fruta, vegetais, carboidratos e proteína e gordura. E assim você sempre está mandando dessa forma. Mantém uma alimentação balanceada. Nisso aí você já fez seu jejum intermitente, você está com energia máxima. Quando você alimentar, sua energia volta, né? Quando você acaba o jejum intermitente, sua energia começa a querer oscilar, mas aí você manda os nutrientes, ela bate lá em cima de novo.
Vem, papai. Let's go.